Você está no canal de corte do Will Podcast. Se inscrevam nesse canal e no canal principal do Will Podcast. Os links estão nas descrições do vídeo. Dos relacionamentos que vocês tiveram antes de se conhecer. A principal diferença do nosso relacionamento para os relacionamentos que eu tive é essa aqui. Se vocês puderem pontuar uma ou duas coisas. Para mim, eu creio que o principal foi eu conhecer a Deus, porque antes de eu conhecer os outros relacionamentos que eu tive, né, na minha vida, eu não tinha Deus como hoje eu tenho, né, o Deus que eu conheço realmente hoje. Esse foi o principal diferencial na minha vida. Então, quem estiver ouvindo, que de repente nunca ouviu falar de Deus, ou que às vezes tem essa vontade, mas tem algo lhe bloqueando, não deixe, busquem. Eu tenho certeza que ele vai fazer total diferença na vida do casamento de vocês. Ou do relacionamento, namoro, noivado. Por quê? Porque a gente tá falando aqui, mas a gente pode até parecer um casal perfeito. Não existe. A gente briga, tem as diferenças. Como eu falei, a história é bem longa. Então, são duas pessoas com, como fala, personalidade muito forte. Posso não parecer, mas eu tenho. Por ser tímido e tal, quem me conhece mais de perto sabe como eu sou. Então, temos as falhas, mas o principal é Deus. Porque quando você coloca em prática o fruto do Espírito, né, entende mais a palavra de Deus, é aquilo que a gente estava até falando no início, é sobre a nossa identidade, quem nós somos. Eu sou filho de Deus. Sim. Então, baseado na identidade, eu entendendo melhor quem eu sou, eu consigo entender melhor o amor dele e eu consigo repassar esse amor para outra pessoa. Sim. E no caso da gente, o nosso casamento, passar para ela, dizer, amor, eu te amo. E não é o amor que o mundo diz, mas é o amor que Deus quer que eu declare para ela e coloque em prática. Porque, como a palavra de Deus diz, a gente não só ama de palavra, mas em ações também. Então a gente coloca realmente isso em prática. Para mim, realmente, pode ser clichê. Algumas pessoas acham, não, é Deus. É realmente Deus, não tem. Sem dúvida. Sem dúvida é Deus. Na minha vida foi esse, o diferencial. Já no meu caso, né, eu tive alguns relacionamentos mesmo conhecendo a Deus, mas o que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, o que eu vejo? Eu tinha uma crença de identidade muito adoecida, disfuncional. Então eu me submetia a relacionamentos que não me ofereciam aquilo que eu merecia, né? Mas porque eu não entendi o meu próprio valor, porque eu era realmente carente, Deus não era o amor da minha vida, né? Então, assim, eu me submeti a relacionamentos que me feriram, né? E, assim, eu casei tarde, entre aspas. Eu casei com 30 anos, tava com 29 e ia fazer 30 anos, né? Então, imagina uma pessoa, uma moça hoje que cresce na igreja, você chegar nessa idade, você, tipo assim, você já é encalhada, você já é a solteirona, entendeu? Então, assim, existe a nossa própria cobrança, existe a nossa carência, existe a carência da sociedade, a família cobra, né? Então, imagina. Então, às vezes, a gente se submete a relacionamentos mesmo por falta de identidade mesmo, sabe? Identidade por falta de valor. Então, antes de conhecer o Thiago, depois de uma decepção amorosa, e assim, só me relacionei com rapazes da igreja, tá? Não era gente do mundo, não. Depois de uma decepção, eu resolvi fazer um propósito com Deus. Eu fiquei um ano, Senhor, eu não quero nem pensar em relacionamento. Eu quero investir no meu relacionamento contigo. Então, foi um ano, assim, de imersão mesmo em Deus, que eu busquei a Deus, eu orei, eu assisti a palavra no YouTube, livros e livros e livros. Tipo um ano sabático. Foi. E assim, e finalizei o ano. E assim, e isso foi muito bom, porque eu descobri que o amor estava em Deus, né? O amor queria me preencher, a minha felicidade, eu tinha aquela sensação assim, eu só vou ser 100% feliz depois que eu casar. Então, tem muita gente que pensa eu não assim, me né? sentia completa, como se o casamento fosse um pedaço que faltasse na minha história, mas não, eu posso ser completa estando solteira. Só que eu só descobri isso no caminhar, entendeu? Então, assim, eu investi esse um ano, foi literalmente um propósito, é tanto que quando o Thiago se declarou pra mim, era final do ano, eu tava no final do ano desse ano, eu falei, não, foi setembro. Sim. Foi setembro, final de setembro. Aí eu falei assim, você espera até o ano que vem?
Aí ele falou, por que você não gosta, você tá com dúvida ou não? Eu quero saber se você espera até o ano que vem pra gente ter essa conversa no ano que vem. Aí ele falou, eu espero, você vale a pena. E aí, e faltavam 3 meses, né, pro final do ano. Então eu encerrei esse período também de imersão, de buscar a Deus, de curar a minha identidade, curar a minha alma, curar as minhas emoções. Eu fui para um congresso da Jocum, lá em Almirante Tamandaré, que chama Oficina da Alma. Passei 15 dias lá, imersa assim numa atmosfera que é Deus, é céu na terra, sabe? Parece assim que Deus está nas partículas do ar. E assim, foi um momento muito bom mesmo de cura e restauração da minha alma. E foi assim, um fechamento. Eu queria fechar com chave de ouro, sabe? Essa fase. Mas E- você tinha, quando você parou para esse, digamos que eu vejo como autoconhecimento que você estava procurando. Sim. Você tinha essa noção, vim de tantos relacionamentos, todos dando errado, e aí você parou porque você teve essa noção assim de dizer, o problema não está neles, está comigo. Foi Isso? foi isso. Porque eu entendi assim que era. E isso é uma coisa muito difícil de As mulheres vão entender essa expressão. Eu tinha aquela ideia, meu Deus, eu tenho um dedo podre. Eu escolho muito errado. Então eu decidi o seguinte: eu não vou escolher. Deus vai escolher pra mim. Né? Então eu me fechei. É tanto que quando alguém falava assim, quero te apresentar, não quero saber. Não quero nem ouvir. Não me apresente, não quero. Né? E até finalizar realmente esse ano, nesse interim. A gente já era amigo da igreja, frequentava, né, a célula, frequentava os cultos de jovens, saía depois. Então, a gente tinha uma relação de amizade. Enfim, e para mim foi uma prova também para Deus, porque assim, quando eu disse para ele, espere, dentro de mim eu pensei, se ele esperar, ele é alguém que vale a pena. Né? Eu me abri, porque o Senhor tinha sido, dos meus momentos de oração, o Senhor tinha sido muito específico comigo num texto de Mateus, acho que é capítulo 43, não lembro, é um texto de Mateus, depois eu falo para vocês, que fala assim, que o reino de Deus é como um comerciante que ele vai atrás de pérolas, e quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola, e nesse texto Deus falou para mim, você é essa pérola de grande valor, a pessoa certa, ela vai vender tudo que ela tem para te conquistar. Né? Então, assim, eu facilitava muito para os rapazes, porque eu estava no desespero para namorar. Então, com o Thiago foi totalmente diferente. Não, eu fui mais difícil, né? Não vamos falar disso agora, vamos só falar disso daqui a 3 meses e tal. Então, assim, foi um momento que eu estava com a minha alma curada, o momento que ele chegou na minha vida, né? E assim, a gente, como eu não tinha mais essa pressa, e ele, por ter saído de um relacionamento frustrado, também não queria mais errar, nós dois colocamos esse futuro relacionamento diante de Deus, porque nem ele queria errar, nem eu. Muito E bom. a proposta para fazer corte veio dele. O que é muito assim, os homens, algumas pessoas se surpreendem, mas o homem Pois foi é. dele, foi Foi. dele, a proposta foi dele. A ideia foi essa mesmo, porque eu já tinha errado bastante. Eu falei, aí eu comecei a pensar dessa forma, para dar certo, eu preciso fazer totalmente diferente do que eu fazia antigamente. Eu nem tinha ideia, aí eu fui conhecendo aos poucos o que era isso, aí eu falei, foi que eu apresentei para ela, falei, eu gostaria de fazer assim. Aí ela até, como assim? Eu não sei o que. Eu não quis, não. Eu não quis. De primeiro, Vamos falar assim, porque tem gente que tá assistindo e não sabe. Então vamos explicar o que é essa corte, fazer essa coisa. É aquele decidir esperar, né? eu escolhi esperar. E assim, dentro da nossa religião, né, cristã, evangélica, a gente já não tem o sexo dentro do relacionamento do namoro. O sexo, ele é reservado para o casamento. A corte, ela já fala o seguinte: os toques físicos devem ser evitados, né? Por quê? Porque quando a gente não conhece, já beija, já abraça, a gente perde a noção de quem a gente tá conhecendo. A gente fica ali envolvido na paixão, no desejo, e é como se fosse... Os hormônios, né? Isso, é como se houvesse um véu sobre os nossos olhos. Porque, como você falou, os hormônios, o desejo, ele coloca um véu sobre os nossos olhos. E às vezes a gente não enxerga o outro como ele realmente é. Por quê? Porque eu tô aqui envolvida na emoção, no desejo. Então, quando você tira isso da jogada, eu vou conhecer o Thiago como ele realmente é.
Muito bom. O tempo que a gente, os Isso. casais estão ali namorando, a gente está conversando, a gente está conhecendo um ao outro. Eu estou conhecendo a essência dele. Eu estou amando a essência dele, não o prazer que ele me proporciona. Eu estou amando o caráter dele, ele de forma inteira, e não aquilo que ele pode me oferecer, o prazer que ele pode me dar, a maneira como ele me trata. Então, assim, dentro da corte, além de não haver sexo, não havia beijos. Né? A gente se abraçava, andava de mão dada, mas não havia Sente beijo. o cheirinho. Só pra dar aquele... Aí alguém pode estar assim perguntando, né? Eu vou falar, porque eu pensava assim, meu Deus, como que a pessoa casa, não sabe nem qual é o beijo, não sabe se tem química, tananã. Sim. Gente, a química você sente encostando uma mão na outra. Sai faísca. Você não Pois precisa. é um Você- negócio muito difícil. Você não precisa estar beijando a pessoa para saber se tem química. Porque quando você tem química com outra pessoa, basta uma mão sobre a outra. Você vai sentir. Agora, se não sente, aí talvez não seja a pessoa certa, né? É verdade, tá Muito interessante. bom. Rapaz, a gente começou o papo Sim. e não mostrou os objetos. A gente tá perdendo como é uma coisa nova, a gente sempre início, esquece que é no foi. início No isso. início a gente falou que eles são empreendedores, Sim, né? verdade. E aí eles trouxeram, não é isso? Não, a gente vai falar Não, dos os objetos porque a gente Sim. sempre pede pra trazer tá, uma foto ou um objeto Sim. que fez parte Porque da vida de geralmente vocês, sempre é o que é foto, sabe? importante, né? É por isso que... É, E exatamente. geralmente a foto a gente já abre no início. Aí foi tão bom o papo que a gente esqueceu. Exato. Mas ainda tá em tempo, então cada um Sim. trouxe um objeto diferente Sim, para sim. mostrar. Que eu Ah, acho o- que a gente já até falou sobre isso, né? O meu é ali, né? Aham. É a Bíblia, né? Como eu falei no início, a palavra de Deus ela foi fundamental na minha vida para poder entender melhor quem eu era, quem eu sou na verdade, né? Quem eu sou em Cristo, em Deus, porque fez total diferença na minha vida, né? Esse realmente não é somente um objeto que fez diferença na minha vida lá atrás, mas ainda hoje faz diferença e lá na frente continuará fazendo a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Ei, ele ainda tá ali. Você ainda tá aí, não deixou seu like? Cara, deixa seu like aí no vídeo e compartilha para todo mundo. Vem, gente, vamos embora. Valeu!